Olá pessoal, Icaro na área, e hoje eu vou reagir a vídeos enviados por vocês. Na verdade, hoje eu vou reagir a 4 vídeos enviados especificamente pelo Ortolano Belli. Ortolano Belli é uma lenda do Karatê. O cara tem títulos e mais títulos no Karatê, mas especialmente nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Uma lenda do Karatê joinvilense e nacional, não tem dúvida disso. É um cara que a gente tem muito respeito por ele. E eu vou colocar aqui já os vídeos que ele... Já de cara, já vou colocar aqui o vídeo e vou fazer o react de uma maneira bem objetiva. Lembrando que você deve se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e comentar. E você quer contribuir para nossa produção de conteúdo aqui, com vídeos e comentários sobre o Karatê, tem bastante coisa muito interessante, envia pra gente. Eu vou deixar aqui o Instagram da Yokohama Group, o meu Instagram pessoal, segue a gente lá no Instagram, envia ali no direct, envia por conversa ali pra gente, os vídeos que você gostaria que eu ou o Vitor reagíssemos, beleza? Vamos lá, vou começar pelo último vídeo aqui enviado, ele enviou mais, eu converso bastante com o Ortolano aqui no Insta, mas eu vou reagir a 4 dos vídeos que ele enviou pra gente, vamos lá. Primeiro vídeo aqui, você acha certo sobre... treinar técnicas excluídas do Vamos judô? lá. Foi Jigoro Kano que ressuscitou e excluiu as técnicas. Então vou continuar treinando. Vídeo feito por inteligência artificial, deu pra ver claramente, né? Não tem dúvida disso. Mas presta atenção. Muita gente não entendeu o conteúdo desse vídeo, mas é um vídeo bobinho, assim, aparentemente, mas ele é um vídeo interessante. Por quê? Porque o cara é uma expressão da seguinte pergunta. Bom, existem técnicas proibidas no judô. Você continua treinando? Faz sentido continuar treinando? E o cara responde, foi o Jigoro Kano que ressuscitou e proibiu essas técnicas? Não, então eu vou continuar treinando. É basicamente isso. E por que isso? Porque o judô, ele se tornou um esporte olímpico. Ele se tornou um esporte muito leve em comparação ao que era o judô antigamente. O próprio nome judô já decorre de uma mudança de mentalidade. O Jigoro Kano Jutsu, né, o Jujutsu do Jigoro Kano, se transformou em judô numa tentativa de adequar à realidade japonesa da época. E isso pode servir para várias outras artes marciais, em vários outros aspectos, como o próprio karatê, o próprio taekwondo. E essa necessidade de você treinar de acordo com o que se treinava antes dessa modernização do karatê, modernização do judô, modernização do taekwondo, em que muita coisa deixou de ser permitida, é muito interessante. Então é muito bacana esse vídeo, faz abrir essa reflexão e eu concordo. Cara, não tem nenhum, não está proibido em lugar nenhum isso aí. Onde que é proibido? Na competição. Eu não vou participar de competição, ou ainda que eu vá participar de competição, enquanto eu não estou participando de competição, para mim não é proibido, e quando eu for participar de competição, aí eu me adequo às regras da competição e tá tudo certo, beleza? Então, karatê, judô, taekwondo, tem muitas artes marciais, tem muitas técnicas, além daquelas que as pessoas conseguem enxergar na competição, beleza? Interessantíssimo vídeo. Vamos para o próximo. Esse aqui é muito bom. É do Dan Ferraz BR, segue ele lá no Instagram, vou deixar aqui Dan Ferraz. Ele está analisando o Shinzo Machida no MMA. Vamos lá. Aconteceu no Bellator entre Shinzo Machida e o americano Jamaro Campo, que é especialista em luta de chão, tendo vencido todas as lutas da sua carreira via submission. Durante toda a luta, Shinzo faz uso de estratégias clássicas do karatê. Observe como ele percebe o movimento do adversário e imediatamente intercepta o seu ataque em 2 frentes. Primeiro penetrando na guarda do oponente, anulando completamente o chute e simultaneamente lançando um direto certeiro no rosto que balança o seu adversário, permitindo que Shinzo continue trabalhando com inteligência e precisão, como nessa Olha, olhou para baixo e bateu em cima. Com uma mastery, ainda que parcialmente bloqueado, mas causando impacto suficiente para afetar o equilíbrio do seu adversário. Mas o que torna essa luta, na minha opinião, um dos melhores exemplos de karatê no MMA... Ele vai entrar de Ageuki aqui, quer ver? ...que nós executamos em Kihon com aplicação na luta. Como, por exemplo, Ageuki e o gancho no estômago. A gente chama no karatê de Urazuki. Depois, para finalizar a luta, ele faz a manipulação da guarda e entra com o Jodanzuki, que é outra prática clássica do karatê. Máximo respeito ao Shinzo e todo o clã Machida. Se você gosta de artes marciais e quer aprender mais... Show. Segue o Dan Ferraz, vou deixar aqui inscrito Dan Ferraz. Segue o Shinzo Machida também, se tu não seguir ainda, tá perdendo tempo. O que acontece? O clã Machida, como a gente costuma chamar, Lyoto Machida, Shinzo Machida e, obviamente, o próprio Shizu Machida, mas a partir dos filhos, né, eles criaram um novo estilo de karatê. O karatê dos Machida é Shotokan, como muitos praticam, e eles criaram o Machida Karatê. O Machida Karatê já existe como uma modalidade de
prática de karatê, em que, por exemplo, o rikite, que no karatê, o rikite é utilizado com a puxada de mão lá no quadril, no Machida Karatê eles já puxam o rikite de volta lá no rosto, simulando a necessidade de uma defesa mais completa, né? Porque você sabe que quando você bate, você está sujeito a ser atingido também. Então é bem interessante, dá uma seguida lá no Shinzo Machida, que ele faz um trabalho muito interessante com esse Karatê Machida. Mas o Karatê Machida, ele tem todos os fundamentos dele no Shotokan. Cara, o trabalho do Dan Ferraz é fantástico, ele analisa muito bem as lutas, e não só Karatê, várias outras coisas, né? E várias outras modalidades de luta, enfim. E esse vídeo, cara, é perfeito. É um exemplo clássico de como o Karatê, utilizado da maneira correta, ele pode ser perigoso. E eu vou dizer, o Karatê que o Shinzo Machida está mostrando ali é um percentual do Karatê. Ele não poderia, em hipótese alguma, utilizar todo o Karatê, porque tem muitos golpes do Karatê que são excessivamente lesivos e que não fazem parte daquele escopo permissivo de regras do MMA. Então aqui não seria permitida a utilização do Karatê como um todo. Mas dentro do que o MMA permite e do que o Shinzo Machida pode fazer, ele faz muito bem. O Herculano só está enviando o vídeo top, né? Não tem jeito. Ó o próximo aqui. Esquece o Karate Kid. Esse aqui é o Karate de verdade. Júnior Lefebvre foi um dos maiores nomes do Karate competitivo. Lefebvre. Júnior Lefebvre. Sei lá como que fala isso. E um verdadeiro guerreiro no tatame. Inclusive ele treinou o próprio Rafael Agaev, que é um monstro no Karate Shotokan. O estilo dele era agressivo, mais técnico. Cada golpe era milimetricamente calculado, mas às vezes com intenção de nocautear. O karatê da época dele era muito mais contato real do que hoje em dia. Hoje o karatê mudou bastante, está mais rápido, mais plástico, menos contundente. Na época do Lefebvre, era comum sair do tatame machucado. Júnior Lefebvre não era só um campeão, ele era uma inspiração, respeitado pelo mundo inteiro pelo espírito de luta e pelo karatê raiz. Se você nunca viu uma luta dele, tá perdendo o melhor do karatê competitivo. E se você curtiu, já deixa seu osso nos comentários e siga para conteúdos futuros. O Júnior Lefebvre, sei lá como que fala o nome dele aqui, de fato, é um baita de um lutador. Não é, eu não vou dizer assim, tipo, ele não quer dizer que por ser um baita de um lutador, que ele seja o exemplo de karatê tradicional. Não, ele é um cara que tem uma raiz num karatê que na competição, na época dele, era mais permissivo em relação aos golpes, o que é muito bom. Mas, ainda assim, o karatê que ele treinava e que treina, eu não sei qual que era a federação a que ele era associado, não sei nem o estilo, se era Shotokan de fato ou não. Esse karatê, pós 21, aí, 1921, aparentemente, a não ser que ele treine um outro estilo muito especificamente, mas pelo jeito o treino dele é um treino voltado para a competição e de acordo com as regras da época. Não estou falando mal, estou falando que é uma época diferenciada em que os karatecas eles tinham que ter mais garra, como na época do próprio Ortolano Belli, que nos enviou esse vídeo aqui. O Ortolano, ele treinou Shotokan, né, e treinava numa situação... Tem entrevista com o Ortolano, eu vou deixar marcado aqui para vocês, a entrevista com o Ortolano Belli aqui no canal. Ele treinava numa época em que o karatê ele tinha um pouquinho mais de permissividade. Você utilizava... Vê lá na entrevista ele conversando sobre isso. O tipo de luva, até o tipo de luva que eles estão usando aqui, nesses vídeos do Lefebvre, eles são luvas já mais acolchoadas, luvas mais cheinhas, enfim. Na época do Ortolano, quando tinha luva, era uma luva da Meikyo, de pano, fininha, fininha, fininha. Servia mais para proteger a mão e não quebrar a mão do que para evitar uma lesão no adversário. Então, assim, são épocas e épocas diferentes. Tá? Esse cara ele foi um expoente e um cara muito bom na época dele de competição, assim como eu garanto que o Ortolano e muitos outros que a gente tem aqui em Joinville foram muito bons nas épocas deles. E isso é muito bacana. Esse cara que treinou o Agaev é uma lenda do karatê moderno já, né? Uma era um pouquinho anterior à nossa. Agora a gente está numa renovação dos nomes do karatê. Saiu o Douglas Bros, saiu um monte de gente do karatê competitivo e estão entrando outros nomes. O
O Agaev, ele saiu, foi pro Karate Combat, está se dando muito bem no Karate Combat, tem um desempenho excelente, e esse cara foi treinador do Agaev. Então, assim, muito bacana, uma época diferente, mas é o mesmo Karatê. Não muda isso. Isso não muda, esse fato não muda. O Karatê que esse cara treinou é o mesmo Karatê que você pode treinar hoje, se você for na academia certa. Se você for numa academia em que o treinamento é dado de maneira adequada, e eu já fiz muitos treinamentos diferenciados. Eu posso pôr a mão no fogo por alguns dos treinamentos aqui que a gente tem na região. Eu garanto que o treinamento... Vamos começar por fora, de longe. Garanto que o treinamento do Sensei Paulo Afonso, com quem eu já fiz aula, é muito bom. Mas aqui perto a gente tem gente muito boa mesmo. Como o próprio Ortolano Belli, na Associação Hitotsu. Eu não sei se ele está dando aula. Ortolano, se tu estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo os teus horários de aula e localidade, porque é muito interessante pra gente. Mas eu já fiz aula com o Ortolano e é um outro nível de Karatê em relação à grande maioria dos locais em que eu já fiz aula. Sensei Célio Dávila, fundador da Academia Yokohama. Esse eu sei mais ou menos os horários. A gente tem ele terças e quintas de manhã na Associação Yokohama, das 7 às 8. Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas o principal segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da noite, 7 às 8 da noite. Aula direto com o cara que há 30 e poucos anos fundou a Associação Yokohama de Karatê e dá treinamentos extremamente completos, né, de Kihon, Kata e Kumite. Se fundamenta nos 3 pilares, o Shinjitai, para ensinar. Então, assim, esse cara aqui é muito bacana, o Junior Lefebvre, mas esse Karatê aqui, no treinamento, ele não se perdeu, se você souber onde procurar. Então dá uma olhada, vai atrás do professor, se você é aqui de Joinville, professor Ortolano Belli, região mais centro-sul. Para quem é mais aqui da região do Aventureiro, Célio Dávila e tantos outros professores da Associação Yokohama, professor Mário, professor... Enfim, são tantos outros que eu seria leviano de tentar mencionar todos eles. São mais de 18 professores na Yokohama. Mas se você buscar a Yokohama ou Eitotsu, e aí aqui eu já fiz aula com o Ortolano, eu tenho certeza que você vai ter um treinamento tão bom quanto o que esse cara aqui teve. Vamos lá, último vídeo. Para não ficar gigante esse nosso vídeo, eu vou fazer só mais um reactzinho aqui. Qual que é o vídeo? Ah, esse aqui. Esse aqui é interessante. Esse exercício que o cara tá fazendo aí é difícil. É difícil porque esses saltos para trás ali num pé só, eles são muito desgastantes. Mas eles também são muito eficientes para que, se você quiser ampliar a tua potência num chute giratório, como ele está demonstrando ali. Pelo jeito, eu não sei quem é esse cara, não sei, mas pelo jeito ele é de algum estilo de Kyokushin ou algum desdobramento do Kyokushin, porque o jeito, ou não, pode ser que não, mas o jeito que ele dá os golpes ali embaixo, por exemplo, ó, ele dá um Kizami e um Gyaku curtos na altura do corpo antes do chute giratório, isso tem muita característica de Kyokushin, além do kimono aberto até o umbigo ali. É uma característica, o pessoal do Kyokushin gosta de usar assim. Mas seja, o Kyokushin ele derivou do Shotokan. Então, assim, o Kyokushin ele tem seus méritos, e principalmente pelo fortalecimento do corpo. Eu não sei se é Kyokushin ou não, mas a técnica é muito bacana mesmo. E quem conseguir treinar dessa forma, quem conseguir fortalecimento dessa forma, tem um grande bônus aí, porque o fortalecimento de perna, e aí qual que é legal? É você treinar as duas. Ah, mas eu só chuto com uma. Treina as duas, porque você tem que aprender a fortalecer as duas, até para você não ter um descompasso ali entre o lado esquerdo e o lado direito. Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Esses foram os vídeos enviados por Ortolano. Só vídeo bom, nada de polêmico. Então comenta aqui embaixo. Se você quer que a gente reaja a algum vídeo específico, pode deixar nos comentários aqui, não tem problema. Mas é mais fácil se você entrar no Instagram e seguir Yokohama Group, o Vitor Dávila. Eu vou deixar todos os nomes aqui, ó, quando eu passar aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer a edição certinho, mas os nomes vão estar aqui. Vitor Dávila, Yokohama Group, Icarus Tilp. Segue lá e manda os vídeos pra gente reagir. E na medida do possível a gente vai reagir. Menciona seu nome aqui, coloca teu Instagram. Eu vou colocar o Instagram do Ortolano. Cara, ele é uma lenda do esporte. Segue o Ortolano Belli, que vale a pena, beleza? E no final, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comenta aqui pra gente conversar. Valeu, pessoal! Até a próxima. Aguardo o seu vídeo pra gente comentar aqui nos nossos reacts. Valeu!